Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caixa e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca tinha feito antes, que é uma game review, então bora lá. Bem, o jogo que eu vou analisar hoje, vocês já devem ter visto no título, é o novo jogo dos Vingadores, o Marvel Avengers, que foi cedido pra mim pela Square Enix, pra eu poder fazer conteúdo pra vocês, então bora lá pra essa análise. Começando pelo lado bom do jogo, todas as partes que eu gostei. De todas, a principal foi a gameplay do jogo. Isso foi uma das coisas mais bem trabalhadas, tanto na questão de feedback do controle até como cada personagem se comporta. Você consegue perceber que o Hulk, o Thor e o Homem de Ferro têm diferenças bem claras. Não é como se fosse exatamente a mesma gameplay, só que com habilidades diferentes, sabe? O Hulk ele é mais lento, mas ele é mais forte. O Homem de Ferro ele tem a mecânica de voo dele e por aí vai. É bem interessante você poder jogar com todos esses personagens porque a gameplay ela não fica repetitiva, pelo menos não quando você vai trocando bastante de personagem. Segundo ponto positivo do jogo é o gráfico. Eu não sei como esse jogo tava rodando tão bonito no meu Xbox One de 2013, assim, eu tenho o Fat, o primeirão, e o jogo rodou muito bem, salvo algumas partes que eu vou comentar depois, mas no geral o gráfico do jogo é bem bonito, tem muita coisa acontecendo na tela, principalmente nas partes mais cinematográficas, então é de encher os olhos mesmo, são cenas incríveis e assim, é muito divertido ver tudo isso acontecendo, dá uma sensação de filme dos Vingadores. Outra parte positiva do jogo é a história, que foi pra mim uma grata surpresa, porque, sendo bem sincero, eu não tava com expectativas tão altas pra esse game depois da revelação dele, e como fã muito grande da Marvel, considerando que eu tenho até tatuagem da Marvel, não ter expectativas pra esse jogo foi algo meio estranho, mas quando eu tive acesso ao jogo, a história foi um dos pontos que mais me prendeu. Ela é bem diferente do que a gente está acostumado a ver com o universo Marvel nos cinemas, já que é onde o universo Marvel é mais popular hoje em dia. O jogo ele se difere bastante, mas isso não é ruim de nenhuma forma. Isso traz personalidade ao jogo, não é simplesmente um jogo do filme, é um jogo dos Vingadores com a personalidade do jogo dos Vingadores. Outro ponto muito positivo pra mim, principalmente com relação à história, foi a Kamala Khan, a Miss Marvel, em que eles tiraram o Gavião Arqueiro do elenco mais famoso, assim, dos Vingadores dos cinemas, e colocaram a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, e ela meio que tem um papel de protagonista no game. Eu não vou dar muitos spoilers, mas ela é o principal pivô daquela história. A jornada do roteiro é basicamente dela, e os outros heróis meio que estão como satélites dessa história. Mas se você gosta dos Vingadores, mais especificamente do Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor, você não precisa ficar decepcionado porque eles têm sim o seu espaço, mas essa história é realmente focada nela e ela é uma personagem cheia de carisma que eu nem cheguei a conhecer tanto por quadrinhos ou desenhos animados, mas realmente no jogo dos Vingadores ela toma um protagonismo e ela realmente é uma das melhores personagens desse jogo. Outro ponto positivo é que o jogo tem muito conteúdo. Você não só tem a campanha focada em história, mas você também tem modo multiplayer, zona de guerra, várias skins pra você desbloquear, diversas coisas para você jogar com seus amigos ou sozinho mesmo, e com promessas de atualizações gratuitas no futuro, o que é muito interessante. Então é um jogo que tem uma longevidade bem grande. E agora eu vou comentar um pouco das coisas que não me agradaram tanto no game ou até me deixaram um pouco chateados. E a primeira coisa dela que mais me deixou chateado foi a quebra do flow do jogo. Pra quem não sabe, quando a gente estuda desenvolvimento de jogos, a gente aprende um conceito chamado flow. É basicamente um jeito de você criar um jogo, que o jogo fique desafiante, porém ele não fique frustrante, ou também que o jogo não fique muito fácil a ponto de ser entediante. É uma linha bem tênue e é bem complicado fazer isso, mas eu senti que o jogo, diversas horas, quebrou isso. Acho que pra mim o exemplo mais clássico, assim, durante a campanha do jogo, é que você começa a jogar com a Viúva Negra em uma determinada parte, você tem a fase da Viúva Negra, você enfrenta boss com a Viúva Negra, e o tutorial da Viúva Negra vem depois disso tudo. Então, tipo, não faz muito sentido, considerando o fato de que no flow você tem que considerar a habilidade do jogador pra apresentar ele a novos desafios. Então, o jogo ele te joga uma personagem nova, ele te taca um monte de desafios que você ainda não vai saber lidar porque você tá pegando o jeito com a personagem agora. E ele te taca muito personagem na tela ao mesmo tempo, ele joga muita coisa e o jogo acaba ficando frustrante em algumas partes. E essa parte na quebra do flow
traz consigo outro problema bem grande. O jogo tem um costume muito grande de às vezes colocar uma quantidade muito absurda de personagens em cima de você, e às vezes em algumas partes do jogo você pode matar todos os personagens que estão na tela e eles vão continuar aparecendo. E isso não é eu criticando que o jogo é difícil demais, colocar personagem demais na tela não é sinônimo de dificuldade. Sunset Overdrive e Dead Rising estão aí pra mostrar isso. Mas o maior problema é que o jogo tenta entuchar um monte de personagem numa mesma hora pra te forçar a ter um desafio maior ou pra querer jogar com seus amigos, não sei. Mas tem certas horas que o jogo estressa, porque você tem que fazer alguma coisa ou várias coisas naquela cena. Você tem que matar os personagens e eles continuam aparecendo, então meio que fica num ciclo vicioso sem fim. E você fica muito bravo. Mas, tirando algumas fases em que isso acontece, tem outras fases também que tem o flow muito bem equilibrado e que você consegue jogar, você tem um desafio, você consegue se divertir e você não fica frustrado. Bem, mas com o problema das vezes do jogo colocar muitos personagens na tela ao mesmo tempo, pelo menos nos consoles, ele tem uma queda de FPS brutal em algumas partes. Às vezes eu estava jogando com FPS na casa dos 15. E o jogo ele tem uma boa performance, ele tem um bom gráfico, porém se eles não forçassem muitos personagens na tela ao mesmo tempo em determinadas partes, o jogo não teria essas quedas de FPS. Dá pra você colocar um desafio colocando personagens mais fortes do que colocar vários personagens mais fracos e acabar deixando o jogo extremamente poluído e bagunçado. Mas como eu disse, isso só aconteceu em algumas partes do jogo. E por fim, alguns bugs gráficos. Eu não posso jogar muito, tendo em vista que eu joguei no Xbox One de 2013, no Xbox One Fat. Então eu até entendo porque alguns desses bugs aconteceram. Os principais bugs que aconteceram comigo foram bugs de iluminação. Então muito provavelmente os mapas de sombras dos cenários estavam tendo problemas para carregar. E considerando que o Xbox One Fat tem uma arquitetura de memória bem ultrapassada, até mesmo para a época em que ele foi lançado, então eu acho que é um ponto perdoável do jogo. Talvez não seja 100% culpa do jogo. Talvez modelos como o Xbox One X, mas são modelos mais potentes, não sofram desse problema. Eu acabei não vendo gameplays de pessoas que estavam jogando nas plataformas mais high-end, se eles tiveram esses problemas. Mas é um ponto de observação. Em nenhum momento isso quebrou minha imersão dentro do jogo. Só foi um ponto bem estranho de vez em quando você tá assistindo uma cena e a iluminação simplesmente bugar toda. Bem, eu não vou... Quando eu for fazer análise de um jogo, eu nunca vou dar nota. Eu acho que isso é um negócio extremamente babaca. Mas minhas considerações finais do jogo é que apesar de alguns problemas nas fases e nos gráficos, que são problemas bem pontuais e que podem ser corrigidos com atualizações no futuro, e o jogo já tem promessas de atualizações futuras, não só trazendo correções, mas como trazendo mais conteúdo e de graça. Esse jogo me trouxe muitas horas de diversão e que com certeza vale a pena pra quem é fã de jogos de super-herói e principalmente fãs da Marvel. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Essas foram minhas opiniões sinceras sobre o jogo dos Vingadores. Muito obrigado a Square Enix por ter me cedido o jogo pra criar conteúdo pra vocês. É isso, galera, valeu, falou e até mais.